noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula da EJA 1. Hoje a gente vai continuar com a disciplina de língua portuguesa, certo? Hoje nós vamos trabalhar com 2 pontos, certo? Anúncios e siglas. Os anúncios são textos bem curtos que são utilizados especialmente ali em jornais, né? Para anúncio de emprego. É uma forma bem utilizada de anúncio. Só que aí, com a modernidade, né, nós estamos tendo esses anúncios também por meio da internet, em blogs, certo? Em jornais virtuais e também pelas redes sociais, como Facebook e WhatsApp, tá bom? Como é que é estruturado o anúncio? Quando queremos comprar, vender, encontrar alguma coisa, escrevemos um anúncio. Um anúncio pode ser escrito ou falado. Ele pode aparecer em jornais, revistas, folhetos, cartazes de rua, na televisão, no rádio e até no cinema. Então, às vezes eu quero ali alugar uma casa, por exemplo. Se eu não estou conseguindo alugar essa casa, eu posso então anunciar esse aluguel, essa casa que está para aluguel, nas redes sociais, em jornais, certo? Se eu estou procurando alguém para costurar no meu fabrico, por exemplo, eu também posso anunciar essa vaga de emprego. Então eu trouxe aqui, né, um exemplo de anúncio para vocês verem, ó. Vende-se um carrinho de pipoca, seminovo, cor vermelha, em bom estado de conservação. Preço a ser negociado. Contato pelo telefone, tem aí o telefone, falar com José. Veja como é a estrutura. Eu começo dizendo o que é que eu quero. Ó, vende-se. Se for para alugar, eu tenho que começar com aluga-se. Se for procurar alguém, por exemplo, ou procurar algo, começa com procura-se. E assim a gente coloca depois as informações, né? O contato e com quem a pessoa vai ter que falar por meio deste contato. Então são informações simples, básicas, diretas, pode ser usado imagens ou não, vai depender da intenção do anúncio. Mais um exemplo aqui, ó. Troca-se um videogame por uma barraca de camping. Interessados, tratar com Mariana pelo telefone, e aí temos o número do telefone. Veja que a estrutura ela permanece a mesma, né? Começo destacando o que eu quero fazer, né? Troca-se, já deixo claro o que é que eu quero. Dou as informações sobre a troca e o contato, né, com quem a pessoa vai falar para fazer o negócio. Vocês perceberam como é tão simples um anúncio e tão fácil, né, de fazer e também de interpretar, de obter as suas informações. Outro ponto que nós vamos trabalhar hoje é a questão de siglas. Por que trabalhar as siglas? Porque em muitos anúncios a gente vai achar bastante siglas. Então, é importante que a gente esteja preparado, né, para identificar essas siglas e entender o que elas querem dizer. Vamos conhecer agora um pouco sobre as siglas. Sigla é o conjunto de letras iniciais de palavras que são usadas para nomear empresas e organizações, estados, países, entre outros. A gente tem aí como exemplo, ó, o Imposto de Renda, né, IR, SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, CNH, Carteira Nacional de Habilitação, IML, Instituto Médico Legal. São siglas que estão, né, conosco no nosso dia a dia, fazendo parte, né, da nossa rotina. Nós temos várias outras siglas, ó, do nosso dia a dia, que essas letras elas representam outros nomes, mas aí usa-se só a inicial de cada nome para representar aquela marca, aquele produto, certo? Ou aquele lugar, né? Como a gente tem, por exemplo, os estados, Pernambuco, PE, por exemplo, certo? Aí, ó, CN, Cartoon Network, né? Que é um canal infantil. Wi-Fi também é outra sigla que é utilizada. Como utilizar as siglas, né? Como é que a gente vai fazer? Se usa de qualquer jeito? As siglas que tenham até 3 letras são todas elas com letra maiúscula. Por exemplo, aí, ó, CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol. Então, é uma sigla que a gente usa direto, né? CPF, Cadastro de Pessoas Físicas, vejam, todos com letra maiúscula, as 3. CPF é um documento que a gente usa no dia a dia, né? RS, para representar o estado do Rio Grande do Sul, assim como Pernambuco, PE, né?
representa o nosso estado. Quando tem mais de 3 letras, somente a primeira letra é maiúscula, certo? A não ser que todas as letras sejam pronunciadas de forma separada. Só que a gente vai encontrar exceções. Por exemplo, aí, ó, Petrobras, que é petróleo brasileiro, né? Embraer, que é outra empresa nacional, que significa Empresa Brasileira de Aeronáutica. BNDES, outra empresa nacional, né? Que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. As formas consagradas devem ser respeitadas. Por exemplo, Correios. Correios é a ECT, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. MoMA, que é o Museu de Arte Moderna. Nunca use pontos entre as letras de uma sigla, é outra regra. A gente já se depara sempre com elas no nosso dia a dia, não é isso? Então vamos lá para a nossa atividade, que hoje é na apostila, iniciando na página 46. Lá na página 46, nós iniciamos com um anúncio. Acompanhem comigo. Edson, durante a pandemia, perdeu o emprego e está em busca de outra vaga. Pesquisando na internet, ele viu o seguinte anúncio: condomínio residencial Flores, vaga para porteiro, salário R$ 1.250. Requisitos: experiência no atendimento ao público, benefícios, plano de saúde, VT, que quer dizer vale transporte, ticket refeição, regime de trabalho, né? Qual tipo de trabalho? De acordo com a CLT. CLT quer dizer Consolidação das Leis de Trabalho, certo? É o regime que determina os direitos e deveres de empregados e empregadores no nosso país. Então, veja, essa situação de Edson está muito comum, né? Essa pandemia ela trouxe, entre muitas outras coisas, o desemprego. A nossa cidade ela foi impactada com desemprego, mas não tanto, né? Porque a maioria trabalha com confecções e as confecções nesse período elas conseguiram se recuperar, né? As vendas elas estão em alta no ramo das confecções. Então, por isso que Santa Cruz não foi tão atingida com o desemprego como outras cidades. Já outros municípios eles foram impactados de uma forma muito grande com o número alto de desempregos por conta de várias vagas de trabalho que foram fechadas por meio dessa pandemia, certo? Então, a partir desse anúncio aí que Edson leu, vamos responder as perguntas a seguir. Número 1. Segundo o anúncio, para qual função é esta vaga? Então, essa vaga é para quê? Para que cargo? Número 2. Para concorrer a esta vaga, a pessoa precisa saber o quê? Qual dessas opções? Precisa saber consertar problemas no condomínio ou precisa atender as pessoas que frequentam o condomínio? Número 3. Qual é a forma de contato para concorrer a esta vaga? Nós temos aí 3 símbolos. Esse primeiro aí é arroba, certo? É o símbolo que a gente usa no nosso endereço eletrônico, nos e-mails. O segundo é um telefone, é por meio de ligação. E o terceiro tem aí um envelopezinho, que é aquele mesmo símbolo que a gente usa no celular para envio de mensagens, certo? Então, se este foi um anúncio publicado na internet, então qual seria o meio de contato para concorrer a esta vaga? Enviando um e-mail, fazendo a ligação ou mandando uma mensagem? Qual seria a forma mais correta, certo?
Na página 47 a gente tem, nos anúncios de emprego, é muito comum a utilização de algumas siglas e abreviaturas. Veja, nós temos aí VT, Vale Transporte, significa que o empregador fará o pagamento das despesas com transporte para o deslocamento entre a casa e o local de trabalho. E CLT, Consolidação das Leis de Trabalho. É a Lei Trabalhista do Brasil que determina direitos e deveres de empregadores e empregados. Então, a partir dessa informação, do que a gente já viu sobre siglas, vocês vão começar a responder aí a partir do número 1, certo? Que diz o seguinte: associe as siglas abaixo ao seu significado. De um lado a gente tem as siglas CNPJ, CPF, CIEJA e CEL. Do outro lado a gente tem Centro Educacional Unificado, Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e Cadastro de Pessoa Física. Ainda na página 47 a gente tem a atividade número 2. Reveja no anúncio qual será o valor pago para a vaga de porteiro e complete a escrita do numeral. Então a gente tem aí o valor lá, foi 1.250. Esse valor ele foi dividido em 3 partes. Então você vai aí escrever o nome de cada número desse, certo? De cada parte da qual foi dividido o valor do salário. Terminando aí, a gente vai dar sequência lá na página 48, na atividade número 3. Acompanhe. Que assunto seria mais adequado para responder ao e-mail do anúncio de emprego? Escreva aqui. Nas aulas de informática educativa, Edson aprendeu que, ao enviar um e-mail, devemos, número 1, escrever o endereço de e-mail para quem mandaremos a mensagem, que é aquele endereço eletrônico, que a gente utiliza nos e-mails. Este endereço vem acompanhado por um símbolo chamado arroba, que é esse símbolozinho aqui. Número 2, escrever o assunto da mensagem. E número 3, escrever o texto do e-mail a enviar. Então nós temos aí uma nova mensagem, Já está respondido aí o e-mail para quem a gente vai enviar a mensagem. E agora onde tem assunto, você vai escrever a mensagem que deve ser utilizada para responder aquele anúncio de emprego que Edson encontrou. Então, pessoal, essa foi a nossa atividade de hoje, a nossa aula. Dúvidas, basta perguntar no grupo, o professor está à disposição, certo? E estaremos novamente aqui amanhã para a nossa próxima aula. Um forte abraço!